Olá a todos, o tema da aula de hoje é deadlock, que a tradução para o português seria impasse. Então vamos iniciar a aula, iniciando com a definição basicamente do que é um recurso, né? Então um recurso, quando a gente falar aqui, ele pode se referir tanto a uma variável, por exemplo, uma estrutura de dados em um programa, então a parte de software, mas ele também pode se referir a um dispositivo de hardware, né? Então uma impressora, um teclado, um sensor, um atuador. Então o recurso aqui ele tem um significado mais amplo, tá? Então as técnicas que a gente vai estudar aqui, elas são aplicáveis tanto a recursos de software quanto a recursos de hardware. A primeira diferenciação que o capítulo nos traz é em relação aos tipos de recursos. Basicamente existem recursos que são preemptíveis e recursos não preemptíveis, ou não preemptáveis, né? Basicamente um recurso que é preemptivo é a mesma ideia do escalador preemptivo, né? Mas aplicado ao recurso, ou seja, é um recurso que ele pode ser tomado de um processo a qualquer momento e dado a outro processo. Quando eu falo em processo aqui, também lembrem que também pode se referir a thread. Quando o recurso ele é não preemptivo, significa que o processo que está usando o recurso ele não pode ser parado, ou melhor, o recurso que está em uso do processo ele não pode ser tomado e dado a outro processo. Então, um exemplo de um recurso não preemptivo seria, por exemplo, um gravador de DVD. No momento que o processo ele começou a gravar o DVD, ele não pode ser parado e dado esse DVD para outra ou para outro processo, né? Então, ou seja, um outro processo não pode começar a gravação em cima do primeiro. Então, é um recurso não preemptivo. Um exemplo de um recurso preemptivo é a memória. Então, os processos eles compartilham a memória, então é um recurso compartilhado, e a memória ela pode ser tomada de um processo e dado a outro a qualquer momento, né? Lembrem lá do capítulo de gerenciamento de memória, a parte de paginação, né? Então a gente tem a memória virtual, então as páginas do processo são escritas de volta para o disco. Então assim consegue multiplexar o uso da memória. Toda vez que um processo ele vai utilizar um recurso, existe basicamente uma sequência de 3 eventos que são utilizados. Então, o primeiro evento é a requisição do recurso, o segundo evento seria o uso do recurso propriamente dito, e o terceiro evento é a liberação do recurso. Aqui a parte de requisição e liberação, ela depende naturalmente do tipo de recurso, né? Se é por exemplo, uma variável na memória, basicamente basta o processo a thread ter acesso a esse endereço de memória e usar esse recurso. Se é um recurso disponível em hardware, né? Provavelmente essa requisição ela vai passar pelo driver daquele dispositivo de hardware. Então depende um pouco aí do tipo do recurso e também do sistema operacional, como ele implementa essa requisição e essa liberação dos recursos. Na parte de aquisição do recurso, a gente está falando aqui então de recursos compartilhados. Então, naturalmente, para cada recurso compartilhado, a gente tem que ter exclusão mútua, tem que garantir exclusão mútua, né? Então, lembrem da aula de gerenciamento de processos. Uma das formas de garantir exclusão mútua é utilizando um semáforo binário ou um mutex. Então, aqui no exemplo desse slide, na figura A, seria um processo usando o recurso 1, né? E aqui tem o semáforo chamado recurso 1, faz o down ou o P no semáforo, usa o recurso e faz um up ou um V no semáforo,
liberando o recurso. Aqui no lado da figura B, também é um único processo, usando agora 2 recursos, e para cada recurso existe um semáforo diferente, né? Um semáforo protegendo o recurso. Então faz o down no recurso 1, faz o down no recurso 2, usa os 2 recursos, faz o up no recurso 2 e faz o up no recurso 1. Aqui é importante manter a ordem, tá, pessoal? Então, se tiver mais do que um processo, usando os mesmos recursos, a ordem importa bastante. É o exemplo que é tratado aqui no próximo slide. Então, aqui são 2 recursos, mas agora são 2 processos também, processo A e processo B. Iniciando aqui na figura da esquerda, na figura A, o processo A faz o down no recurso 1, o down no recurso 2, usa ambos os recursos, faz up no 2 e up no 1. O processo B, ele faz a mesma coisa. Notem que a diferença aqui para a figura B está justamente no processo B. Ele faz um down no recurso 2, um down no recurso 1. Então ele inverteu a ordem. Isso aqui é um erro de programação. Tá? Então o que pode acontecer aqui? Pode acontecer uma situação de impasse, uma situação de deadlock. Ou seja, o processo A ele pode iniciar, fazer o down no recurso 1 e ser preemptado antes de fazer o down no recurso 2. O processo B, então, ele inicia e faz o down no recurso 2. Quando for fazer o down no recurso 1, o recurso 1 já está de posse do processo A. E aí a gente tem uma situação que é chamada de deadlock. O processo A está esperando por um recurso que está de posse do processo B, e o processo B está esperando um recurso que está em posse do processo A. Então isso é uma definição de deadlock, ou de impasse. Formalmente definido deadlock, então um conjunto de processos está em situação de deadlock se cada processo dentro desse conjunto está esperando por um evento que somente um outro processo dentro do conjunto pode causar. Tá? Então essa é a definição formal de deadlock. Existem basicamente 4 condições para a ocorrência de deadlocks em recursos. Tá? Então a primeira condição para existir deadlock é ter exclusão mútua, condição de exclusão mútua. A segunda condição é a condição de posse e espera. Então isso acontece quando o processo tem um recurso e ele pode requisitar um ou mais outros recursos. Tá? A terceira condição para a ocorrência de deadlock é a condição de não preempção. Então os recursos eles não são preemptíveis. Tá? Então aqui no restante desse capítulo, basicamente as tags que a gente vai ver levam isso em conta. Estudamos então recursos que não são preemptíveis. E a quarta condição é a espera circular. Né? Então a espera circular é justamente o que foi feito nesse exemplo aqui. Tem um círculo aqui nesse exemplo. Né? O processo A está esperando pelo processo B e o processo B está esperando pelo processo A. Então formou um círculo. Imagine isso que também pode acontecer com mais de 2 processos. Né? Pode ter N processos e aí ter um círculo completando essa espera circular. Então, se uma dessas 4 condições não existirem no sistema, não é possível a ocorrência de deadlock. Como se modela deadlock, então? Aqui nessa figura tem basicamente uma forma gráfica de modelar o deadlock. Tá? Nessa figura aqui, processos são representados por círculos. Então aqui a gente tem o processo A, o processo B. E os recursos são representados pelos quadrados. Então uma flechinha, uma seta saindo do recurso em direção ao processo significa que aquele recurso está de posse do processo. Uma seta saindo do processo em direção ao recurso significa que o processo ele tem
ele está requisitando o recurso. Ele tem a vontade de usar o recurso, então ele faz a solicitação para utilizar o recurso. E aqui na figura C, a gente tem a situação de deadlock. Então o recurso D ele está de posse do recurso, o recurso T está em posse pelo processo D, o processo D ele quer usar o recurso U, mas o recurso U está de posse do processo C. Está em posse do processo C. E, por fim, o processo C quer utilizar o recurso T, que está nesse momento sendo utilizado pelo D. Então, formou um círculo no grafo. Aqui está um exemplo de como os deadlocks acontecem e como a gente pode evitar eles nessa forma de modelagem de deadlocks. Basicamente aqui, então, a gente tem uma sequência de eventos, tá? E nas figuras abaixo a gente tem o grafo que está sendo realizado durante o tempo, tá? Então o processo A ele vai requisitar o R, depois requisitar o S, depois liberar o R, depois liberar o S. Assim como o B requisita o S, depois o T, depois libera o S e depois libera o T, e assim por diante como o C. E aqui na figura D é a ordem que as coisas acontecem, ou seja, a ordem de escalonamento. O processo A requisita o R, então nesse momento o R sai a seta do R em direção ao processo A. Depois o B requisita o S, mesma coisa aqui na figura F. Depois o C requisita o T, mesma coisa aqui na figura G. Na figura H, então, a gente tem o A requisitando o S, então sai a flechinha aqui do A em direção ao recurso S. Notem que o recurso S está sendo usado pelo processo B. Né? Seguindo a sequência, então, a gente vai acontecer aqui o caso da figura J, onde o C vai requisitar o R, e aí formou uma espera circular aqui no grafo. Então, nesse momento, aconteceu um deadlock. Os três processos estão esperando por recursos esses recursos que estão sendo esperados estão em posse dos outros processos. Como isso poderia ser evitado? Uma simples mudança na ordem de escalonamento já evitaria o alcance do deadlock. Então, se o escalador não escolhesse o B para executar, já mudaria toda a ordem de alocação dos recursos nos processos. Então, aqui na figura K seria a nova ordem de execução, e a gente vai fazendo passo a passo aqui. Vocês podem parar o vídeo e fazer isso com calma, né? Mas no fim a gente tem que todos os processos conseguem ser executados. Então, essa sequência aqui onde o C espera pelo recurso R, ela é evitada porque o A vai liberar o recurso R no passo 5. Tá? Liberando o recurso R, então a flechinha aqui na figura P ela sai do recurso e vai para o processo. Então o processo C ele consegue acabar, assim como o processo A. E depois, obviamente, o B ele consegue complementar também. Bom, existem basicamente 4 estratégias para tratar ou para lidar com deadlocks no sistema operacional. A primeira delas é ignorar o problema. Tá? Essa forma de ignorar o problema também é chamada de algoritmo do avestruz, né? Fazendo uma referência, embora não seja real, mas seria uma referência para a ave avestruz. Né? Então enfia a cabeça embaixo da terra como se nada tivesse acontecendo. Né? Se o problema acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também não aconteceu e não tem grandes implicações. Obviamente, se acontecer um deadlock, provavelmente vai parar os processos, mas aí é um problema do usuário.
A segunda estratégia para lidar com deadlocks é detectar o deadlock e depois recuperar o estado do sistema. Então deixe os deadlocks acontecer, detecta esses deadlocks e depois se toma uma ação. A terceira estratégia é fazer uma alocação de recursos de forma cuidadosa e dinâmica, a fim de evitar que os deadlocks aconteçam. E a quarta forma, a quarta estratégia para lidar com deadlocks é a prevenção. Se estruturalmente o sistema operacional negar uma daquelas 4 condições para a ocorrência de deadlock, então deadlocks nunca vão poder acontecer no sistema. A gente vai estudar então a estratégia 2, 3 e 4 com maiores detalhes aqui. E no fim, a gente vai perceber que essas estratégias elas são muito custosas em termos de desempenho. É difícil implementar elas. Por essa razão, os sistemas operacionais como Linux, Windows, macOS, todos eles usam a estratégia 1. Por incrível que pareça, eles não fazem nada. Então, iniciando com as técnicas de detecção de deadlock com um único recurso de cada tipo. Tá? Então, basicamente aqui, a estratégia é montar um grafo durante a execução do programa, usando aquela forma de modelar, né, onde processos são círculos e recursos são quadrados. E no momento que um ciclo é extraído do grafo, se tem um deadlock. Então, aqui no lado esquerdo da figura A, existem todos os processos e todos os recursos, mas na figura B representa só a parte onde tem o ciclo. Né? Então, a espera circular. Quando existem múltiplos recursos do mesmo tipo, ou seja, tenho 2 impressoras, tenho 3 sensores, ou seja, tem mais de um recurso do mesmo tipo. Né? Então, para esse caso, a detecção de deadlock é um pouco mais complexa e usa 4 estruturas de dados nesse algoritmo. Então, existe um vetor E, onde basicamente esse vetor vai ter todas as quantidades de recursos por tipo, né? Então, E1 significa que é um tipo de recurso, E2 é outro, até EM, né? São M recursos, e aí vai um número representando a quantidade existente de recursos de cada tipo. Existe um vetor A, que representa os recursos disponíveis naquele momento, tá? Então a quantidade de recursos disponíveis, então subtrai-se do vetor E a quantidade de recursos já alocados, então é igual à quantidade de recursos disponíveis. Existe uma matriz de alocação atual, onde cada linha representa um processo. Então são N processos, aqui nessa figura, N linhas. E aí para cada coluna representa a quantidade de recursos daquele tipo que está alocada atualmente para o processo. E por fim existe a matriz de requisição. De novo, ela é organizada por linha, onde cada linha representa um processo. E basicamente aqui tem a quantidade de recursos por tipo que o processo precisa para ser executado. Então, com base nessas 4 estruturas de dados, o algoritmo ele consegue detectar se existe deadlock ou não. Como que o algoritmo trabalha? Primeiramente, todos os processos eles são anotados como não marcados, e o algoritmo ele começa então procurando por um processo não marcado. Esse processo, digamos que seja o processo PI, tá? E a linha desse processo, então a iésima linha da matriz R, que é a matriz de requisição, seja menor ou igual a A. Então aqui a gente está fazendo comparação de uma linha de uma matriz com um vetor, né?
Ou seja, a gente está procurando se um processo ainda não marcado, ele tem a quantidade necessária de recursos disponíveis para ser executado. Então, se esse processo é encontrado, a 10ª linha da matriz C é adicionada a A e o processo é marcado. E se volta para o passo 1. Então, repete novamente para o próximo processo as mesmas coisas. Se nenhum processo existir, então o algoritmo termina, né? Então, se ele não encontrou mais nenhum processo não marcado, o algoritmo termina. No momento que o algoritmo terminar, se existir algum processo não marcado, então existe uma situação de deadlock. Então, esse é o algoritmo de detecção de deadlock com múltiplos recursos. Aqui tem um exemplo desse algoritmo de detecção. Então tem as duas matrizes de alocação C e requisição R. A quantidade de recursos aqui dada pelo vetor E. E os recursos disponíveis atuais dado no A. Né? Considerando essa configuração aqui, não tem situação de deadlock, né, pessoal? Então, por quê? Porque o processo 2 aqui, considerando que inicia em 0, né, processo 0, 1 e 2, o processo 2 ele precisa de duas fitas e um plotter, e é exatamente isso que tem disponível. Então, o processo 2 ele consegue executar, no momento que ele acabar, ele vai devolver os recursos, ou seja, ele vai devolver duas fitas, 2 plotters, então ele já possui mais um que ele vai pegar, então vai retornar 2 e 2 scanners. Então, no momento que retornou isso, o processo 1 ele consegue executar e depois o processo 0. Tá? Se a gente fizer uma pequena alteração nesse cenário inicial e colocar que o processo 2 também precise de um CD, né, CD-ROM, vai ter deadlock, né? Então nenhum dos processos podem continuar sua execução. Então tem uma situação de deadlock nesse segundo caso. Bom, uma vez que os deadlocks ou o deadlock foi detectado, como é que faz para recuperar do deadlock? Então a primeira forma de recuperação do deadlock é a preempção. Então, obviamente, se o recurso não for preemptivo, essa técnica aqui ela não funciona. Né? Então, dependendo do recurso, não é possível retirar o recurso do processo. Tá? A segunda técnica é chamada de rollback. Então, quando o deadlock é detectado, o sistema ele faz um rollback para um estado antigo. Esse estado antigo ele é salvo periodicamente. Então, periodicamente, o sistema operacional salva o estado dos processos e aí, quando tem um deadlock, ele retorna para um estado anterior, possivelmente antes da alocação de um recurso, e aí dando a possibilidade de um outro processo continuar sua execução e assim ter uma situação onde não tenha deadlock. A grande desvantagem desse rollback é toda essa fase de salvar o estado do processo. Se aplica isso para todos, né? Então tem um sobrecusto muito grande em termos de execução gasto aí com o salvamento de estado. E a última das técnicas de recuperação é matar um dos processos que está dentro do ciclo, né? Se remover um dos processos, seus recursos são retornados e com isso algum outro processo dentro do ciclo pode ser executado até o fim. Obviamente que matar um processo não é legal, né? Então, a gente como usuário no sistema operacional não gostaria de ter um processo morto do nada, né? Ou seja, nenhuma das 3 técnicas de recuperação é realmente eficaz.
A próxima estratégia é evitar o deadlock, então evitar que ele aconteça. Para evitar que o deadlock aconteça, basicamente os algoritmos eles usam a noção de estados, tá? Então é a noção de estado seguro e estado não seguro. Para exemplificar o que é um estado seguro e um estado não seguro, existe basicamente esse gráfico que mostra a trajetória dos recursos ao longo do tempo. Então no eixo X aqui a gente tem uma linha de execução do processo A, no eixo Y a gente tem uma linha de execução do processo B, e tem basicamente dois recursos sendo compartilhados, uma impressora e um plotter. Então, entre I1 e I3 o processo A vai usar a impressora, entre I2 e I4 o processo A vai usar o plotter. Já o processo B vai usar o plotter entre I5 e I7 e a impressora entre I6 e I8. Então, no momento que esses dois processos iniciam, o estado é o estado do P aqui, né? Se o processo A é escolhido para execução, então caminha a sua execução chegando aqui ao estado Q. Se nesse momento o processo B é executado, então vai para o estado R. Depois se executa o processo A chegando ao estado S. Notem que a partir do I1, então o processo A ele fez a requisição para usar a impressora. Como o processo B ainda não está usando, ele conseguiu acesso ao recurso, né? Então, por isso ele conseguiu entrar aqui entre I1 e I2, nessa região. Depois, então, o processo B foi executado e chegamos nesse estado aqui, que é o chamado estado T. Tá? Então, esse aqui é um estado chamado de não seguro. Por quê, pessoal? Porque dependendo de como as coisas são executadas, pode acontecer deadlock. Tá? Então, essa área rachurada aqui com as linhas diagonais para a direita são áreas onde todo o processo A e o processo B utilizam a impressora. As áreas rachuradas com a diagonal para a esquerda são áreas onde o processo A e o processo B utilizam o plotter. Pela regra de exclusão mútua, os dois processos não podem estar aqui dentro dessas áreas ao mesmo tempo. Né? Mas o que pode acontecer aqui, se a gente executar o B, então o B ele vai entrar aqui entre I5 e I6 e vai pegar o plotter. Então ele vai executar até o I6. Depois o A vai executar até I2 no momento que ele faz a tentativa de usar o plotter. Então nesse instante aqui a gente tem a iminência dos dois processos entrando na área aqui entre I2 e I3 e I6 e I7, ou seja, essa área aqui do meio. Então essa iminência aqui, esse ponto onde está o mouse, é a indicativo que tem um deadlock no sistema. Então, a partir do estado T, aqui a única coisa que tem que se fazer nesse caso, para evitar deadlock, é executar o A até I4. Tá? E aí evita a situação de deadlock. Então, recapitulando, o estado é considerado seguro quando não tem deadlock e tem uma ordem de escalonamento na qual os processos conseguem ser finalizados. Quando o estado não é seguro, existe uma alocação que pode ocasionar um deadlock. O estado não seguro não significa que já tenha deadlock, tá? É bom não confundir. Aqui tem uma demonstração também que o estado da figura A aqui é um estado seguro, porque existe uma ordem de alocação de recursos de escalonamento que todos os processos acabam. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui 3 processos, A, B e C. Essa coluna resa aqui, então, tem ou representa a quantidade de recursos atualmente alocados a cada processo,
e a coluna max é a quantidade máxima de recursos que o processo precisa. Não quer dizer que o processo precisa de todos para ser executado, tá? Mas o algoritmo ele tem que levar isso em conta. Então existem atualmente três recursos livres. Tá? Na figura B, os 2 desses recursos foram alocados para B. O processo B então finaliza e devolve os 4 recursos. Então temos agora 5 livres. Com 5 livres é possível executar o C. O C então acaba. E com mais 7 livres é possível executar o A. E aqui tem uma demonstração de um estado não seguro. Então aqui o estado B é o estado não seguro. Então a gente tem originalmente essa situação na figura A. Na figura B, a diferença é que foi alocado um recurso para o processo A. Tá? Mesmo assim, então, se a gente continuar, não tem deadlock aqui, né, pessoal? Porque o processo B ele pode ser executado. Né? Então, o que acontece? Ele tem 2 recursos alocados, totalizando 4 aqui na situação da figura C. Na figura D, então, o processo B acabou, retornou os 4 recursos, mas com 4 recursos nem C e nem A, nem o processo C e nem o processo A conseguem terminar. Então aqui sim temos um deadlock na figura D, mas o problema foi inicialmente a alocação desse único recurso aqui para o A. Então essa alocação aqui ela deveria ter sido negada. Então B é um estado não seguro que pode acarretar em um deadlock. Para detectar o deadlock existe um algoritmo chamado algoritmo do banqueiro. E esse algoritmo aqui que está na tela aí é o algoritmo do banqueiro para um único recurso. Tá? E usa a ideia de estado seguro e estado não seguro, como foi explicado, para fazer as alocações. Tá? Por que é um algoritmo de banqueira? Porque ele faz uma analogia a um banco. Né? Então o banco teria linhas de crédito a clientes. E as linhas de crédito basicamente são os recursos. Tá? Então cada recurso seria uma linha de crédito. Os clientes seriam os processos. Então os processos precisam de todos os recursos para serem executados. Tá? E aí nessa figura basicamente usa a mesma ideia lá, de estado seguro e não seguro. A figura A é uma representação no estado seguro, então tem 10 recursos livres e com isso tem uma ordem de escalonamento onde não tem deadlock. A figura B é a mesma coisa, tem 2 recursos livres e é possível executar todos, mas a figura C é uma representação no estado não seguro. O que mudou de B para A basicamente foi a alocação de um recurso para o B. Nesse momento aqui, então a gente tem uma situação de deadlock. A estratégia de prevenção de deadlock, basicamente, ela tenta atacar uma das 4 condições de existência de deadlock. Tá? Então, a primeira delas é atacar a condição de exclusão mútua. Então, a ideia aqui é limitar o número de processos que podem acessar um recurso. Então, o deadlock só acontece quando tem 2 ou mais processos acessando o mesmo recurso. Então a ideia aqui seria criar um servidor de spool, um daemon, onde esse daemon seria o único processo que acessa o recurso propriamente dito. Então, por exemplo, se 2 processos querem imprimir, esses processos eles não vão acessar a impressora diretamente, eles vão fazer o acesso através desse daemon de impressão, desse spool de impressão. Tá? A segunda ideia de prevenção de deadlock seria atacar a condição de posse e espera através de
de forçar todos os processos a requisitarem todos os recursos no início de sua execução. Então o processo iniciou, ele vai requisitar todos os recursos. Quando ele tiver todos os recursos, então ele vai ser executado. É uma abordagem muito ruim, né, pessoal? Então imagine que um recurso ele seja usado por um bom período de tempo, mas um segundo recurso seja usado só lá depois, no final do processo, e por um pequeno período de tempo. Então a gente está forçando aí que os outros processos esperem pelo segundo recurso um longo período de tempo. Então não é uma abordagem legal. A terceira ideia de prevenção é atacar a condição de não preempção. De novo a gente entra nessa discussão de recurso não preemptível, né? Então tem recurso que não pode ser preemptado. E por fim é atacar a condição de espera circular. Então prevenir a ocorrência de espera circular, daquele ciclo no grafo. Então toda vez que acontecer, por exemplo, uma requisição para alocação, verificar se essa requisição pode levar um ciclo no grafo. E uma outra abordagem basicamente para verificar essa questão da espera circular, ou para verificar, ou para evitar que se tenha uma espera circular, seria numerar os recursos, tá? Então, por exemplo, aqui eu teria como número 1 a impressora, como número 2 o scanner, como número 3 o plotter, como número 4 a fita, como número 5 o CD-ROM. E aí os processos eles requisitam os recursos seguindo a ordem numérica, né? Ou seja, o processo ele pode requisitar a impressora, que é o número 1, e depois requisitar a fita, que é o número 4. Entretanto, se o processo requisitar o plotter, que é o número 3, e depois a impressora, essa requisição da impressora seria negada, porque a impressora tem um número menor do que o plotter. Então, as requisições elas devem seguir a ordem numérica. Essa figura B aqui, ela simplifica ou exemplifica como que a ordem numérica evita a condição de espera circular. Então, o processo A ele tem posse de um recurso número I, o processo B tem de posse o recurso número J. Tá? Só vai acontecer deadlock aqui se o processo A requisitar o J e o processo B requisitar o I. Tá? Mas o que acontece se o número I for menor do que o J? Tá? Se o número I for menor do que o J, então o A ele pode requisitar J, mas o B não pode requisitar o I. E se for o contrário, né, o J menor do que o I, então o B pode requisitar o I, mas o A não pode requisitar o J. Então a espera circular ela é evitada nesse sentido. Tá? Então, basicamente, resumindo aqui as abordagens de prevenção de deadlock. Então, a exclusão mútua basicamente usa servidores de spool para tudo. A condição de posse e espera requisitar todos os recursos inicialmente quando o processo começa. A condição de não preempção é tirar o recurso, né? E a espera circular seria ordenar os recursos de forma numérica. Com isso a gente acaba aqui o capítulo 6, né? Então a gente viu basicamente as estratégias de tratamento de impasses ou deadlocks. Todas essas estratégias elas são muito custosas em termos de processamento, e então por isso que os sistemas operacionais optam por não tratar isso internamente do sistema operacional e deixar isso a cargo do próprio programador das aplicações. Tá? Então eu recomendo aí esses exercícios que estão na tela para vocês fazerem.
qualquer dúvida sobre os exercícios ou sobre o conteúdo, vocês podem me procurar para agendar um horário para tirar essa dúvida. Obrigado então pela atenção e até a próxima aula.